Olá, no ar mais um programa Rio, a Cidade. E o nosso tema de hoje são os direitos humanos. Você participa do nosso programa fazendo a sua pergunta pelo telefone 2527-3025. O conceito moderno de direitos humanos é o de garantir os direitos fundamentais que o homem possui pelo simples fato de ser homem. Esses direitos devem ser reconhecidos em qualquer estado, independentemente do sistema político, social e econômico adotado. Mas a ideia que a maioria das pessoas tem dos direitos humanos está muito longe do real significado deles. Para conversar então sobre o que são os direitos humanos, nós convidamos Marcelo Freixo, que é pesquisador e historiador da organização não governamental Justiça Global. Obrigada, Marcelo, pela sua presença aqui conosco. Bem-vindo. Eu que agradeço, vai ser um prazer estar discutindo esse tema com vocês. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é o trabalho dessa ONG. Olha, o Centro de Justiça Global é uma ONG vinculada à questão dos direitos humanos, fundamentalmente com denúncias aos órgãos nacionais. A gente sabe, o Brasil é signatário, assinou inúmeros tratados internacionais vinculados aos temas de direitos humanos, contra a tortura, contra as chacinas, pelas condições de detenção, uma série de temas, e esses tratados são muito que frequentemente descumpridos. Então, um dos trabalhos fundamentais do Centro de Justiça Global é estar denunciando nesses fóruns internacionais, principalmente a OEA e a ONU, essas violações permanentes que tem no Brasil. Perfeito. E também um trabalho de acompanhamento mais cotidiano desses casos mais emblemáticos que ocorrem no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Perfeito. Marcelo, obrigada pela sua presença mais uma vez. Nós convidamos também o advogado criminalista Fernando Augusto Fernandes. Ele é autor do livro Voz Humana. Fernando, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Que voz humana é essa de que trata o seu livro? O livro é uma tese de mestrado sobre defesa de presos políticos através da República, e se dedica, então, em fazer uma análise da atuação dos advogados em defesa dos perseguidos políticos, tanto políticos diretamente quanto as classes perseguidas. O Augusto Thompson diz que a diferença do perseguido político, do criminoso comum e do criminoso político, é que um sabe que é político e o outro não sabe que seu crime é político. Então, é uma análise disso que vem com 2 CDs, com arquivos secretos do regime militar de 64, e uma ideia de ser um livro multidisciplinar, não fechado ao mundo dos juristas. Perfeito. Bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela presença. Eu agradeço. Com a solidariedade dos vizinhos e a ação da Funlar e da Conlurb, uma família de portadores de necessidades especiais supera a condição de indigente e recupera a dignidade. Vamos ver? Marcelo, Marcílio e o Paulo, eles viviam com os ratos como se fosse assim, gatinho, cachorrinho, Era uma vida realmente subhumana. Quando nós fomos solicitadas, para realizar essa visita, a impressão inicial era de desespero. Porque a gente nunca, em toda a nossa vida de trabalho, particularmente eu que estou há 7 anos nesse programa de reabilitação em comunidade, eu nunca tinha visto coisa igual. Era uma casa que a gente não conseguia entrar, os ratos brincavam com as pessoas, era um lixo, a comida deles era lixo. A gente só tinha a informação que a irmã vinha de vez em quando, deixava um prato de comida e ia embora, porque ela também não conseguia conviver. E aí o que fazer? Acima da questão profissional, acho que tem a questão pessoal, porque você vê o outro realmente como um ser humano. E a partir daí você começar a desenvolver as ações, Então, assim, em parceria com a Associação de Moradores, em parceria com os moradores, com o síndico, a gente mobilizou a Secretaria de Saúde, conseguimos uma internação provisória, conseguimos com a Conlurb arrecadar 12 toneladas e meia de lixo, incluindo 100 ratos e 4 aranhas caranguejeiras. Posteriormente, fizemos uma articulação com o Centro Espírita aqui do bairro, Centro Espírita Leon Denis. Ele fez toda a doação de móveis, de eletrodomésticos, de mantimento, de material de limpeza, de roupa, porque nem roupa para vestir eles tinham. Foi tudo pro lixo. E, posteriormente a isso, depois de todo esse trabalho, a gente promoveu o retorno ao lar, que foi, assim, muito gratificante, porque a gente viu que, acima de tudo, eles têm dignidade, eles são pessoas, E eles voltaram ao convívio familiar.
É impressionante. A gente só gostaria de lembrar que a FUNLAR, que é a Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula, dá assistência a essa família desde 2001. E eles conseguiram recuperar a dignidade, que é um dos direitos fundamentais do ser humano em qualquer sociedade. Mas é pungente, não há como não ficar tocado em ver isso, né, doutor Fernando? E você veja que é uma matéria sintomática que a gente percebe que o preconceito, né, contra as classes, né, e a perseguição, a gente estava comentando aqui antes, né, de identificar essas coisas como patologia, uma visão médica, né, se transforma em enfática coisa. Diz o seguinte: viviam como ratos no lixo. Né? Então, o preconceito da visão acaba transformando aquele imaginário em uma realidade fática, claro, né? De transformar as pessoas realmente vivendo numa situação sobre-humana. E nesse caso agravado pelo fato de são 3 pessoas da mesma família com necessidades especiais, quer dizer, sem condições de se proverem absolutamente, não é, Marcelo? Sem acesso, né? Na verdade, a estrutura brasileira hoje, e a gente sabe, infelizmente, que esse não é um caso isolado, né? Isso é que é o pior. Né? A estrutura brasileira hoje, ela é violadora dos direitos humanos, né? Você tem um país hoje com mais de 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, e isso é absolutamente inadmissível, né? Um país que tem o maior índice de desigualdade social do mundo, né? Então, essa é a principal violação de direitos humanos. Certo. Agora, na verdade, o que a gente observa, e até reforçando o que vocês falaram, que muitas vezes são os cidadãos de baixa renda os mais atingidos pela violação dos direitos humanos e os que menos conseguem fazer algo para sair dessa condição. Porque todo discurso, na verdade, é um discurso de defesa da classe melhor colocada. Né? O discurso vamos andar em carro blindado, vamos aumentar o direito penal, a pena. Então, o direito penal está substituindo discussões reais que nós deveríamos ter na sociedade, que é a condição social para as pessoas. Né? Nós precisamos voltar a discutir nesse país emprego, habitação, saúde, e nós estamos nos desviando. Né? O discurso do medo está acabando por ocultar isso que está sendo mostrado. Marcelo. Só uma observação em relação à fala do Fernando, que eu concordo plenamente. Na verdade, você tem hoje uma camada pobre do Brasil que não é mais vista como exército de reservas. Né? Uma camada pobre que, na verdade, não é uma oferta de trabalho, e sim é uma pobreza, ou seja, não é uma pobreza para ser utilizada, é uma pobreza para ser eliminada. Né? E aí o Luiz Vacan vai colocar de forma muito apropriada de que o grande desafio do capitalismo hoje não é acabar com a pobreza, é acabar com os pobres. Né? E é isso que vem ocorrendo. E falando do Luiz Vacan, que é uma tese extraordinária da criminalização da pobreza, né, e do desemprego nos Estados Unidos, mostrando que os Estados Unidos têm uma taxa gigantesca de encarceramento e que isso solucionaria o problema do desemprego. Né? Lá, 2 milhões, hoje já deve estar até mais. Lá ainda tem uma questão. Mas o encarceramento, nesse caso, seria uma das soluções que eles encontraram? Por desemprego. Mas aqui o problema é mais grave, porque lá eles ainda conseguem, por pior que seja, ainda ter um sistema carcerário. Nós aqui, quer dizer, estamos passando para a linha da eliminação mesmo. E o Brasil vai seguindo equivocadamente algumas linhas que são eixos dos Estados Unidos. Né? O Brasil hoje tem a maior população carcerária da América Latina, são mais de 300 mil presos no Brasil. Agora, veja só para nosso entendimento em relação à questão dos direitos humanos, as pessoas nem sempre sabem a que ele se refere, e no discurso usual a gente costuma associar direitos humanos à questão da luta e à questão dos direitos dos presos. Daí há uma formulação, há um entendimento parcial da questão dos direitos humanos. Claro. Marcelo, só para nos situar assim melhor, primeiro, o que são exatamente os direitos humanos e quando eles passaram a ser pensados pela humanidade? Pois é, primeiro que essa visão, é muito bom a gente poder tocar nesse assunto, porque uma das lutas fundamentais dos direitos humanos hoje, ela tem um caráter pedagógico, ela tem um caráter do entendimento, do convencimento. Então é óbvio que é míope a ideia de que direitos humanos é direito do bandido. Nem colocam do preso, na verdade, o que a gente escuta pelas ruas, que isso é direito de bandido. Né? Como, na verdade, se a pessoa que está detida não tivesse um conjunto de direitos, né? E como ainda não tivesse um conjunto de deveres previsto na lei. Eu costumo dizer que, por ironia do destino, a principal forma de você lutar pelos direitos humanos hoje é você tentar garantir o cumprimento da lei. Só que para todos. Né? A lei, que sempre foi um instrumento de manutenção da ordem, hoje no Brasil, se a gente cumprisse a lei, ela seria algo absolutamente revolucionário. Mas a gente teria que cumprir a lei para todo mundo. Não sei se a sociedade está disposta para isso. E a Constituição, fundamental. Agora, a luta pelos direitos humanos ela é muito mais ampla, ela é histórica. Né? Ela começa bem antes da Revolução Francesa, mas tem um marco na Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
movidos por interesses fundamentalmente hegemônicos da burguesia, uma burguesia revolucionária no século XVIII, e é interessante o quanto a história vai nos dando voltas, né? A burguesia hoje se incomoda profundamente com o discurso dos direitos humanos. E ela foi a defensora e ela foi, há 3 séculos. Né, quem criou, e hoje o discurso de manutenção da ordem é fundamental para manter essa ordem, que você não leve em conta os direitos humanos, pelo contrário, que você torne sem direitos uma parcela significativa da sociedade. A burguesia hoje defende isso abertamente, mas ela já defendeu e foi uma das grandes responsáveis no século XVIII por esses valores fundamentais. Veja só, Fernando, a gente vai precisar ir para o intervalo. Lembro que você vai falar que na volta você continua, você complementa. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco vamos também conversar sobre os direitos humanos no Brasil. Até já. Mesa Brasileira. A formação da cultura e da sociedade contada através dos cheiros e sabores da nossa culinária. Baseado em A História da Alimentação no Brasil, de Câmara Cascudo, e em obras dos maiores autores. Mesa Brasileira, uma história de dar água na boca. Não perca! Alto de Natal dos Irmãos Brothers. O encontro entre circo, teatro, dança e poesia no Planetário da Cidade. Domingo, 5 de dezembro, às 16h40. Informações 22740046. Voltamos com o Rio, a Cidade. Hoje estamos conversando sobre direitos humanos. O nosso programa é ao vivo e você participa pelo telefone 2527-3025. O Brasil criou em maio de 1996 o Programa Nacional de Direitos Humanos e se tornou um dos primeiros países do mundo a cumprir recomendação específica da Confederação Mundial de Direitos Humanos, que se realizou em Viena em 1993. O programa brasileiro atribui maior ênfase aos direitos civis e aos direitos que garantem a integridade física e o espaço de cidadania de cada um. A partir daí, Marcelo e Fernando, o que aconteceu? Quer dizer, que ações contribuíram para que isso tudo fosse implementado? O que a gente pode falar assim, de positivo nesse campo dos direitos humanos, Fernando? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem muito ainda, né, o que lutar por direitos humanos. Mas só complementando aqui o que a gente estava falando, ele estava definindo o que é direitos humanos, né? Dizendo que os direitos humanos, equivocadamente, é tido como direitos de bandido. Né? E não na verdade, é como a sociedade vem... Lógico. Né? Mas eu queria apontar o seguinte, que a palavra violência também está sendo restringida como uma violência exclusivamente de roubo, de assalto, de violência, de crime. Mas a palavra violência, para se entender direitos humanos, também tem que ser ampliada. Né? A violência é não ser atendido no hospital, né, adequadamente. A violência é não ter habitação. Quer dizer, isso tudo faz parte dos direitos humanos. Então, tudo que fere os direitos humanos como um todo tem que ser identificado como violência. A condição em que aquelas pessoas na nossa reportagem estavam é uma violência. Aquilo é uma violência absurda, contra a dignidade, né, deles. Então... Certo. E nesse aspecto, sabe, Marcelo, eu queria até que você complementasse o que disse o Fernando em relação às ações que hoje se tem a partir do Programa Brasileiro de Direitos Humanos. O que a gente tem de implementado? Gostaria que você mostrasse essa publicação da ONG, tá? Claro. Na verdade, existe, sem dúvida, no processo de democratização do Brasil, que evidentemente não está consolidado, né? O simples acesso ao direito ao voto não consolida um processo de democracia ampla, porque uma sociedade que não tem emprego, que não tem saúde, não tem educação, é questionável a nossa ampla democracia. Agora, que é um direito fundamental do homem, né? Agora, você tem grandes planos, grandes projetos e boas leis, inclusive. A própria lei de execução penal, que completa 20 anos esse ano, é uma lei elogiada no mundo inteiro. Sempre que a gente vai participar de debate fora do Brasil, todo mundo fica encantado com a lei de execução penal brasileira. Mas então, agora não conhece a realidade dos presídios. A própria Constituição brasileira, né, no capítulo da educação e outros, são formidáveis. Agora, tem que sair do papel. Então está faltando observância, digamos assim, da Constituição, das leis e um consenso entre a sociedade de que todos são humanos. O que acontece é que há uma categorização em que alguns são mais humanos do que outros. Isso é uma coisa absurda que está gerando essa distorção. E nós somos, né, nós temos uma sociedade de origem portuguesa que, na verdade,
deturpou o que é ser humano. E deturpou, aqui quando se fala em direitos da pessoa, diz os Gisele Cerqueira Filho, que não é direitos individuais, foi deturpado por pessoa, cada pessoa, e classificando em que classe social ela está ou não. Então, quer dizer, nós estamos vivendo cada dia mais numa sociedade conservadora que deturpa a lei e a Constituição de maneira a aplicar a lei e a Constituição de acordo com quem está sendo destinatário, né? Então, falando em violência, etc., a gente tem que pensar no Poder Judiciário de hoje. Claro. O Poder Judiciário de hoje tem um grande papel de aplicação da lei, né? Mas nós temos um movimento de juízes, por exemplo, o movimento fluminense de Juízes pela Democracia, que está tentando democratizar o Poder Judiciário. Nós falávamos, outro dia eu estava brincando que teve um projeto de delegacia legal. É quase uma incongruência você dizer Pois que o Poder Judiciário precisa ser democratizado. Precisa Não, ser o acesso à democratizado. justiça tem que ser democratizado. O que a gente está assistindo hoje, o Brasil tem uma estrutura de uma relação de uma sociedade muito violenta, né? E o que a gente assiste hoje, conforme uma população vai se tornando inempregável, você tem um percentual da população que é inempregável, ao mesmo tempo você tem um processo de criminalização da pobreza. E é exatamente esse o tema do relatório do Centro de Justiça Global, que é o último Deixa eu mostrar relatório. o relatório enquanto você... Tá? Na verdade, aqui, relatório Rio, violência policial e insegurança pública. Justiça Global, é da ONG Justiça Global esse relatório? Essa produção do Centro de Justiça Global 2004. E as pessoas encontram, quer dizer, como é que eu acesso? Primeiro você explica o que está aqui e como as pessoas podem ter acesso a ele. Claro, esse foi um trabalho feito pela equipe do Centro de Justiça Global. Nós apresentamos uma petição na OEA, né, denunciando o governo brasileiro, consequentemente o governo do Rio de Janeiro, sobre a violência policial, que é absolutamente inaceitável, todos os índices que nós temos aqui, e é uma espiral onde o próprio policial também se torna vítima dessa violência, evidente. Né? A gente tem a polícia que mais mata, a polícia que mais morre e uma das mais ineficazes. Então tem alguma coisa errada, né? Muita coisa precisa mudar. Então a OEA acatou, nós fizemos essa denúncia na OEA, o governo brasileiro esteve presente, o governo do Rio de Janeiro esteve presente, é uma petição encaminhada à Organização dos Estados Americanos, e esse relatório é um relatório analítico e trata exatamente do processo de criminalização da pobreza, que passa por uma análise dos autos de resistência, chamado autos de resistência, o número de civis que a polícia vem matando no Rio de Janeiro, que é absurdo e que, na verdade, encobre uma realidade de execuções sumárias. A gente trabalha com uma invenção desse governo atual no Rio de Janeiro, que é crime de associação ao tráfico, de qualquer movimentação dos moradores de favelas, especificamente de favelas, é associação ao tráfico, e, ao mesmo tempo, os mandatos de busca coletivos, que é uma aberração jurídica recente. Certo. Marcelo, só para a gente também poder comentar a publicação aqui do doutor Fernando. Doutor Fernando lançou esse livro, conforme nós dissemos no início do programa, você complementa só para a gente poder dizer para o nosso telespectador que nesse livro você documenta a luta dos advogados pelos direitos humanos. E, na realidade, as obras acabam, coincidentemente, né, se complementando, porque ele fala de criminalização da pobreza. E o livro faz uma análise da criminalização da pobreza desde o início da República. É impressionante como certas coisas que nós vemos hoje, se você pegar o início da República, os discursos são absolutamente iguais. Né? Os mandados de segurança coletiva. No início da República se destruía os cortiços em mandados coletivos. Certo. E você, inclusive, coloca aqui, isso é bom que as pessoas saibam, você sinalizou isso no início do programa, de que o seu livro sofreu censura, ou há arquivos para você montar o seu livro, para você escrever, sofreu censura. Porque o que há nessas fitas? Na verdade é o seguinte, o livro contém 2 CDs com sustentações orais. Aqui, né? Esses que estão aqui, né? Exato, com sustentações orais inéditas do regime militar de 64. Do Sobral Pinto, do Modesto da Silveira, Lino Machado, Nélio Machado, defendendo presos políticos. E quando eu acessei esse material, que é importantíssimo para nós entendermos a nossa história, porque nós só entendemos hoje, vendo o passado, né, houve uma ordem do presidente do Superior Tribunal Militar determinando a apreensão do material. Isso em 1997. E o material está até hoje apreendido, sob risco de ser apagado. Né? Então o livro, que é um livro que inicia-se com uma tese de mestrado, acaba sendo vítima, ele mesmo, de censura e de repressão. Certo. Agora, na verdade, o seu livro, você dizia, ele não é um livro só para profissionais de direito, ele é um livro para as pessoas, é multidisciplinar. É um livro multidisciplinar, é um livro feito numa linguagem exatamente tentando democratizar o direito. O direito é um instrumento do poder
E não pode ser analisado tecnicamente. As pessoas têm que conseguir ler e entender o direito como história. Mas esse entendimento, Marcelo, dos direitos humanos, isso que a gente tem tentado aqui, está tentando durante esse programa passar para as pessoas e discutir com vocês, para que isso seja disseminado, quer dizer, além desse processo de debate, assim, para grande público, o que mais é necessário? Vocês já disseram, obediência às leis, obediência à Constituição. O que mais está faltando para que isso seja incutido nas cabeças da nossa sociedade? Olha, nós sabemos que uma sociedade que tem um processo de violência crescente, ela é uma sociedade vítima do medo. Os meios de comunicação têm enorme responsabilidade sobre isso, né? E evidentemente que uma sociedade que convive com medo, um medo crescente, ela vai se tornando também uma sociedade intolerante. E os Estados Unidos deu uma bela demonstração, né, de intolerância e medo nesse último processo eleitoral, né? E isso se espalha para o mundo. Na verdade, quando os programas de televisão, né, principalmente os horários da tarde, que são horrendos, né, eles têm enorme audiência e, de alguma maneira, são absolutamente apelativos, quase criminosos, né, de alguma maneira a gente vai percebendo o quanto isso, a violência também produz uma cultura que vende. Né? A gente vive numa sociedade de mercado onde a violência é um grande produto, assim como o tráfico de drogas. Né? Quer dizer, então, a luta pelos direitos humanos ela se torna vítima também de um processo do próprio modelo capitalista que torna em produto lucrativo todos os seus problemas. Né? Então é uma luta também pedagógica. E nós até passivamente sucumbimos a essa... Nós entramos nesse processo de uma forma passiva, não paramos para refletir, não é mesmo, Fernando? Quer dizer, a nossa maior preocupação é exatamente, dentro do direito penal, é mostrar para a sociedade que o direito penal não irá solucionar o problema. Né? E não há solução imediata. Né? O que nós precisamos é voltar a discussões sociais, resolver os problemas sociais. Né? Não há solução imediata. Nós precisamos realmente, e se falou em criminalização de pobreza, etc. Tal, por exemplo, olhar para as comunidades, né, ditas favelas, com olhar de integrá-los. Porque o que nós estamos vendo hoje, ele sabe mais de estatística de prisão do que eu, né? Você tem uma quantidade de jovens sendo presos todo dia por tráfico de drogas e mortos. Presos e mortos. A gente precisa parar o nosso programa, porque acabou o nosso tempo, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer a luz que vocês trouxeram nesse nosso debate e parabenizar pelo trabalho. Obrigada, Fernando. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um Rio Cidade. Hoje nós conversamos sobre direitos humanos. Um abraço a todos vocês e até o próximo encontro.